Muito prazer, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe Bíblia Sagrada, por favor, abra ela no livro dos Salmos, capítulo de número 12. Salmos, capítulo de número 12. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero ser grato a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez poder ministrar a sua palavra, e nesta ocasião participando aqui pela primeira vez deste abençoado culto. Deus abençoe toda esta igreja, a qual eu já tenho recebido excelentes informações de muitos amigos, e é uma honra para mim poder estar aqui esta noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Chico Chagas, sua esposa, pastora Jocinete, pastor Gabriel, pastora Isla. Deus abençoe ricamente vocês, tá? É um prazer para mim poder conhecê-los. Meu amigo Wesley Maia, que não está presente aqui porque está em agendas, mandou um grande abraço para esta igreja, disse que estava com muita saudade. Ele foi uma ponte que Deus usou para que nós pudéssemos estar aqui esta noite. Aos muitos amigos que eu tenho aqui presentes, Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Queridos, Atos capítulo de número 12, quem encontrou? Eu disse Salmos? Perdão, é Atos. Espera aí que eu vou agradecer de novo para vocês acharem. Atos capítulo 12. Deu certo agora? Meu Deus. Tô sem minha esposa aqui, aí as bolas ficam girando, entendeu? Contrário. Atos 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que estava vendo alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, fala comigo bem forte: Senhor Deus, fala comigo mais uma vez, em nome de Jesus. Só quem crê que Jesus vai falar diz amém. A sua atenção, por favor. Atos, como o livro já diz, narra as ações
da igreja plantada por Jesus Cristo aqui na terra, por intermédio do poder do Espírito Santo. Nós bem sabemos que no capítulo 1 de Atos, Jesus tem o seu último encontro corpóreo, físico, com os seus discípulos no monte. E antes de ser assunto aos céus, ele recomenda algumas coisas. Entre estas coisas, Jesus diz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, em obediência à ordem de Cristo, os discípulos estão em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia vai nos contar que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, no lugar onde eles estavam reunidos, eles começaram a ouvir um som como de um vento veemente e impetuoso, que começou a encher toda a casa onde eles estavam reunidos. E eles então passaram a ver línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. E logo eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cheios do Espírito Santo, começaram a fazer barulho, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é sim uma igreja barulhenta, mas não é um barulho que traz desordem e caos, é um barulho que traz ordem e edificação. A Bíblia nos conta em Atos 2 ainda que na cidade de Jerusalém, por intermédio da festa de Pentecostes, várias pessoas estavam lá, de várias nações, e ouvindo o barulho dos discípulos cheios de Deus, movidos pela curiosidade, se aproximaram para tentar entender o que de fato estava acontecendo. Vendo os discípulos assim, alguns julgaram: estes devem estar embriagados. Aí Pedro toma para si a palavra, se levanta e diz: varões galileus, estes homens não estão embriagados como alguns de vocês pensam, mas é porque hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel. Ele disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões, e sobre os servos Deus derramará do seu Santo Espírito. Pedro começa a pregar o Evangelho, e a Bíblia nos diz que ao final daquela pregação, quase 3.000 pessoas levantam as mãos para o céu e dizem: nós também queremos esse Jesus como nosso Salvador. A igreja começou a se multiplicar na terra. Atos capítulo 3 vai nos dizer que na hora da oração, a hora nona, Pedro e João seguiam rumo ao templo para orar, e passando pela porta formosa, encontram lá um homem aleijado, que todo dia era posto à porta para pedir esmolas a quem entrava ou saía do templo. Vendo Pedro e João se aproximar, ele estende a mão, esperando, sei lá, receber prata ou ouro. Pedro para e diz: varão, olha para nós. Aquele homem olha para Pedro, e Pedro vai de imediato frustrar a expectativa dele, dizendo: nós não temos prata e também não temos ouro. Nós não temos aquilo que você espera que tenhamos para você. Isso aqui é uma lei para a sua vida. Nem sempre as pessoas vão ter aquilo que você espera que elas tenham para te dar. Mas Pedro diz: mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que eu tenho não é o que você quer, é algo maior do que aquilo que você quer. O que eu tenho não é o que você espera, é algo que vai superar a sua expectativa. Deus tem algo para você que vai além daquilo que você está pedindo ou esperando que Ele faça acontecer. A Bíblia diz que aquele homem dá um pulo, fica em pé, entra no templo glorificando a Deus. As pessoas vendo ele questionam: ué, este aí não é aquele aleijado da porta formosa? Alguns dizem: parece que é ele. Ele abre a boca e diz: sim, sou eu era aleijado, mas Jesus Cristo me curou. Questionam então para ele: quem é esse Jesus que te curou? Aí Pedro escuta, e Pedro, movido, cheio do Espírito Santo,
não perde uma oportunidade para pregar. Ele começa a pregar mais uma vez. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 de Atos que Pedro não termina a sua pregação, porque ele é levado para a cadeia, para a prisão. Não dá para concluir a mensagem. Mas mesmo sem Pedro ter terminado o seu sermão, a Bíblia diz que agora não são só 3.000, mas quase 5.000 pessoas levantam as mãos para o céu e dizem: nós também queremos esse Jesus como nosso Salvador. A Bíblia vai dizendo, na continuidade dos capítulos, que a igreja ia se multiplicando na terra. Tanto que chegou uma época que era tanta gente que os 12 apóstolos não estavam conseguindo mais lidar com a quantidade de pessoas. Problemas surgem. Os órfãos e as viúvas começaram a ser esquecidas. Reclamações acontecem. Pedro reúne uma assembleia em Atos capítulo 6 e diz: nós, apóstolos, perseveraremos na oração e na doutrina, mas para que os órfãos e as viúvas não sejam desprezados nas suas necessidades, vamos levantar homens que sejam cheios do Espírito Santo, para servir como diáconos e atender às necessidades deles. Pedro diz algo interessante aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo, para alguém ter cargo nela, precisa também ser cheio do Espírito Santo. O requisito básico é isso. Pode não saber falar direito, pode não ter conta gorda no banco, pode não ter carro bom na garagem, pode não ter uma casa boa para morar, mas se for cheio de Deus, serve para a obra de Deus. Homens são escolhidos, e entre eles um se destaca mais do que os outros. Vocês conhecem o nome dele? É Estevão. E a Bíblia diz que Estevão não era só cheio, Estevão era lotado. Segundo a Bíblia, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. Ele vai ao templo e lá começa a pregar o evangelho. E os escribas, fariseus, não suportando a pregação, começam a tentar calar a voz de Estevão. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiam suportar as palavras que Estevão estava falando. Não conseguiam calar a sua voz. Uma coisa é você tentar calar a voz de um crente cru, irmão. Outra coisa bem diferente é tentar calar a voz de um crente que está cheio do Espírito Santo. Não conseguindo mais calar Estevão, pegam ele pelo colarinho, levam para as ruas e lá começam a apedrejar Estevão, que olha para o céu e diz: eis que estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus está em pé à direita de Deus Pai. Estevão não tem medo de pedradas, porque Estevão é cheio do Espírito Santo, e crente cheio do Espírito Santo não tem medo de pedradas. Estevão diz: pode tirar suas pedras, se matar meu corpo hoje, estará fazendo um favor, porque o meu espírito abraçará o meu Senhor na eternidade. Matam Estevão, pegam as vestes dele e lançam aos pés de Saulo, um dos fariseus mais capacitados daquela época. Saulo cresceu para ser um dos mais preparados doutores da lei. Ele tinha conhecimento grego, romano e judaico. Com 8 anos, Saulo já dominava os livros poéticos, os proféticos e a Torá. Ele cresceu aos pés do rabino mais respeitado do tempo, chamado Gamaliel, que foi neto do ancião Hileu, aluno de Aristóteles, Platão e Sócrates. Toda essa bagagem intelectual o Saulo adquiriu na vida inteira. Cresceu para ser o mais capacitado doutor da lei, que agora começa a tentar acabar com a igreja de Jesus. Atos capítulo 8, quem está comigo ainda, diga amém. Saulo desencadeia uma perseguição sangrenta à igreja. Começa a entrar na casa dos cristãos, arrastando os cristãos para as cadeias.
e quando alguém morria, ele consentia com a morte. Atos 9 diz a Bíblia que Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra a igreja. Essa expressão, respirando ameaças de morte, nos faz entender que Saulo tomou como seu principal objetivo de vida parar a marcha da igreja. Isso era motivo de respiração para Saulo. Ele queria acabar com a igreja. E ele fica sabendo que em Damasco, nas sinagogas, tem crentes pregando Jesus lá. Ele vai às autoridades, pega a carta que permita ele prender os cristãos e segue em jornada para Damasco para prender os cristãos. Mas quem é bom de Bíblia sabe que Atos capítulo 9 também é o capítulo da conversão de Saulo de Tarso. E agora fica interessante, porque no começo do capítulo 9, Saulo é inimigo da cruz. Mas no final do capítulo, Saulo abre a boca e diz: eu estou crucificado com Cristo na cruz. No começo do capítulo 9, Saulo é perseguidor da igreja. No final do capítulo, Saulo também é igreja. No começo do capítulo 9, Saulo quer parar a marcha da igreja. Mas no final do capítulo, Saulo está marchando também com a igreja, porque ninguém para uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vou dizer mais uma vez para você melhorar seu glória: ninguém para uma igreja cheia do Espírito Santo. Só quem confirma essa palavra aqui essa noite, vá lá, levante a mão para o céu bem alto e abre a sua boca para fazer aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Saulo não apenas se converte, mas ele se torna o maior missionário da igreja. Abaixo de Jesus, ninguém foi tão grande como Saulo. Escrevendo na carta aos Gálatas, ele vai dizer: este evangelho do reino debaixo do céu eu preguei em todo lugar. Ele foi quem escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas como alguém que é o maior perseguidor se transforma no maior propagador deste evangelho? A que se deu essa radical transformação? A explicação para isso está no versículo 4, capítulo 9 de Atos, que diz: e Saulo caiu. Fala comigo bem alto: Saulo caiu. Tudo começou a mudar depois de uma queda. Tem algumas quedas que não são para a sua destruição. Tem algumas quedas que são para a sua transformação. Porque tem gente que só muda depois que cai. Quem foi que derrubou Saulo? A Bíblia diz: um resplendor de luz cercou ele e ele caiu. Quem era a luz? Quem era a luz? Então quem derrubou Saulo? Jesus derruba, irmão? Derruba e sabe derrubar. Mas a diferença entre Jesus para o diabo é que quando o diabo derruba você é para matar, mas quando Jesus derruba é para levantar uma nova criatura em Deus. Tudo mudou depois de uma queda. A Bíblia diz: quando Saulo caiu, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? De quem era a voz? Não ouvi. De quem era a voz? Saulo ouviu quem? Depois de quê? Pois é, tem gente que só começa a ouvir Jesus depois que cai. Antes não ouve Deus, não ouve pastor, não ouve cônjuge, não ouve ninguém. Aí Deus fala assim: tá bom, bichinho, eu sei abrir o ouvido de gente, eu sei fazer alguém começar a me ouvir. Saulo abre a boca e diz: quem é, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Eu vou explicar para você essa expressão.
Essa expressão, recalcitrar contra arguilhão, é literalmente alguém tentando amansar um touro indomável. Um arguilhão era uma ferramenta pontiaguda que o domador usava para amansar o touro. Quando o touro estava desgovernado, o domador ia lá e com o arguilhão ficava furando, espetando, ferindo o touro para ele ser amansado. Jesus está dizendo: Saulo, tu é um touro tão desgovernado que nem um arguilhão furando você consegue te amansar. Esta mesma pessoa que Jesus disse isso, no versículo seguinte abriu a boca e disse: o que o Senhor quer que eu faça? De repente o homem ficou obediente. Quer um conselho, meu irmão? Se seu marido é muito rebelde, pega seu marido, minha irmã, e joga nos pés de Jesus. Seu filho é muito rebelde, pega seu filho e joga nos pés de Jesus. Jesus sabe pegar um rebelde e torná-lo em alguém obediente. O que o Senhor quer que eu faça? Jesus disse: levanta, vai para Damasco, porque lá você vai saber o que convém fazer. Saulo levanta cego, vai para Damasco, passa 3 dias em Damasco. A Bíblia diz: Jesus vai à casa de Ananias e diz: preste atenção, Ananias, vai à rua chamada direita. Jesus sabe o nome da rua. Nessa rua tem a casa de um homem chamado Judas. Jesus conhece a casa da rua, que ele sabe o nome. Nessa casa tem um camarada chamado Saulo. Jesus sabe quem está na casa da rua, que ele conhece o nome também. E eis que este Saulo está, Jesus vai dizer o que Saulo está fazendo na casa que ele conhece a rua do nome. Jesus conhece aonde você está, o nome da sua rua, o número da sua casa, sabe quem está dentro da sua casa e sabe o que está fazendo lá dentro também. Vai à rua chamada direita, nessa rua tem a casa de Judas. Na casa de Judas tem um camarada chamado Saulo. Você vai encontrar Saulo orando. Pastor Chico Chagas, o que com a queda não é capaz de fazer, né não? Porque até orar o homem aprendeu. Jesus sabe fazer você encontrar o caminho da oração bem ligeirinho, meu irmão. Jesus sabe fazer você começar a voltar a orar bem rapidinho. Jesus sabe fazer você começar a orar outra vez. Eu lembro que um dia eu fui pregar num congresso de jovens, e aí a juventude era abençoada. Sabe aquele povo, igual aqui, meu irmão, pegava na chave, a igreja avivada, aquele poder, eu pulando no meio do jovem, animado que só. Terminou o congresso, eu fui falar com a liderança, parabenizar eles. Meus parabéns, líderes, que jovens abençoados vocês têm. Deu vontade de eu morar aqui dentro do congresso. O líder falou assim: Amizadai, há 1 ano atrás estes jovens eram todos dispersos e descompromissados com a igreja. E eu disse: o que foi que você fez, homem? Me ensina aí para eu ensinar para o povo também. Ele disse: eu comecei a orar para Deus botar tudo na prova. Ele falou assim: Amizadai, a minha oração era assim: Senhor, manda doença, manda desemprego, aperta o parafuso desse povo, Jesus. Amizadai, Jesus me ouviu, começou a apertar o parafuso. Tem uma coisa, era jovem indo para matutino, consagração por Jacó, jovem subindo no monte, o povo voltou a orar outra vez. Dá uma olhadinha para o crente mais bonito do seu lado e fala assim: vai orar ou vai esperar cair primeiro? Vai orar ou vai esperar cair primeiro? É melhor começar a orar. Quem crê que o céu fala essa noite aqui? Só quem ouve a voz do céu falando essa noite, levante a mão para adorar a Jesus. Glórias. Atos capítulo 12. Herodes pensa: será que ninguém para esse povo? Até o meu maior aliado, que era Saulo, agora é um dos maiores pregadores que esse povo tem. Será que ninguém para essa igreja? Nós prende 10 hoje e se converte 100 no outro dia. Nós mata 100 hoje e aceita 1000 no outro dia. Será que ninguém para essa igreja?
Herodes pensa: já sei, tive uma ideia, vou matar os cabeças, porque se matar a cabeça, o corpo também vai morrer. Aí Herodes manda matar Tiago, um dos apóstolos, à espada, e prende Pedro, um dos principais apóstolos, para morrer no outro dia que a festa acabar. Para Herodes, a lógica é perfeita: matando a cabeça, o corpo também vai. Só que esqueceram de falar para Herodes que os apóstolos não era cabeça, era também corpo. E o cabeça não tem como Herodes conseguir matar, porque o cabeça já venceu até a própria morte. E foi o cabeça que uma vez abriu a boca e disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Só quem crê que o cabeça da igreja já se faz presente aqui no nosso meio, joga a mão para o céu aí, crente, abre a sua boca para adorar ao cabeça. Vai, quem veio adorar, quem veio, abre a boca aí, vai, e adora, adora. Estou sentindo Jesus na casa aqui hoje. Glórias. Pedro está preso. Não havia nada que a igreja pudesse fazer. Depois da festa, Pedro iria morrer. Então a igreja faz a única coisa que dá para fazer quando não tem mais nada para fazer. A igreja começa a orar. Quando não tiver mais nada para você fazer, você ainda pode orar, porque quando acaba a sua força, é aí que começa a força do seu Deus. Eu sou filho de pastor desde os meus 3 anos de idade. Meu pai, o pastor Raimundo Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus, sempre foi pastor de interior, sempre pastor de igreja muito pequena. Nós aprendemos a orar por tudo lá em casa. Se tem um legado que eu vou levar para a minha vida, dos meus pais, é esse: oração resolve. Minha mãe sempre costuma dizer: Amizadai, o que você não puder mudar com oração, você não vai mudar com mais nada. Ora que Deus pode fazer o milagre acontecer. E meu pai sempre foi pastor de igreja pequena. Nós passamos 4 anos na cidade de Francisco Dantas, pastoreando a Assembleia de Deus lá, que tinha 17 crentes, contando com a família pastoral. Meu irmão, passamos uma prova terrível. Sabe aquela prova que não tem preguiça de ser prova? Sabe aquela prova, chega na sua casa e fala assim: se aconchega com minha cara que eu vou ficar aqui um bom tempo, viu? Nós passamos, pastor Gabriel, 8 meses comendo ovo. E ovo é bom, meu irmão, eu gosto muito. Mas depois de 8 meses, você quer comer um negocinho diferente. E a irmã que tinha galinha que mandava os ovos, a galinha da irmã adoeceu. Olha a prova, irmão. A irmã disse: pastor Raimundo, minha galinha está doente. Papai disse: minha irmã, vamos orar por sua galinha, que eu estou prezando esses ovos. Papai orou e Deus curou a galinha, meu irmão. Um dia no almoço, estava lá no prato feijão, arroz e ovo. Papai faz uma oração agradecendo a refeição. Antes de terminar de orar, ele faz um pedido. Ele disse: Deus, não é reclamando não, mas eu queria tanto comer uma carninha hoje à noite na janta, papai. Ô saudade de um bife aqui na minha mesa. Manda, isso não é nada para o senhor. Amém. E a gente comeu o almoço. De 5 horas da tarde, meu pai estava na calçada da casa pastoral, sentado na cadeira. Na rua à frente ia passando o São Cristão da igreja católica. Naquele tempo os católicos eram ligados com os crentes, não falava com eles. O São Cristão ia passando, viu meu pai, parou e disse: pastor Raimundo, boa tarde. Meu pai estranhou, respondeu: boa tarde. Ele se aproximou e disse: posso fazer uma pergunta? Papai disse: fica à vontade. Ele disse: é porque eu matei um boi.
E eu estou com 9 quilos de carne lá em casa, sem saber o que fazer. O senhor quer, pastor? Papai disse: meu filho, eu vou jantar essas carnes hoje. Um dia minha mãe estava na cozinha fazendo o almoço, meu pai na sala. Minha mãe gritou da cozinha: amor, faltou gás. Porque é só na hora de fazer o almoço que o gás resolve faltar. Meu pai gritou da sala: deita o bujão, Glorinha. Porque pobre que se preze sabe que deitando o bujão vai render o gás. Quem nunca deitou bujão, não botou prego em sandália, nem escovou o dente com sal nem com joá, não sabe o que é passar necessidade, irmão. Tudo isso já desenrolamos lá em casa. Papai diz: deita o bujão, Glorinha. Minha mãe gritou na cozinha: já está deitado faz 15 dias, Raimundo. Acabou de tudo. Meu pai disse: meu amor, não tem dinheiro não. A oferta do culto de ontem foi 30 centavos, que já foi embora no café da manhã. Minha mãe disse: vamos fazer o que então? Aí meu pai: vamos fazer a única coisa que dá para fazer. Quando não tem mais nada para fazer, nós vamos orar. Meu pai disse: chama os meninos aí, Glorinha. Aminadab o mais velho, Joab o caçula e eu. Papai disse: fique em volta do bujão, meninada. Imponha as mãos sobre o bujão. E a gente ficou assim. Meu pai começou a orar: Senhor, Tu sabes das condições aqui de casa. Não tem dinheiro não, Jesus. Bota um gásinho aí dentro, Jesus. Só até chegar dinheiro para comprar um bujão novo. Amém. Meu pai desengatou o bujão do fogão, engatou de novo, olhou para a mamãe e disse: agora liga, Glorinha. Minha mãe riscou o fósforo e o fogão fez. E durou mais 17 dias. Porque oração resolve. Oração resolve. Ah, eu vou dizer isso até você melhorar seu glória. Oração resolve. Oração. Só quem crê num Deus que ainda responde oração de crente fiel, joga a mão pro céu e adora. Glórias. Larabanahasúrias. Oh, glórias. Deixa eu caminhar para o final aqui, gente. Que meu pai costuma dizer: Amizadai, quando você estiver pregando a primeira vez na igreja, não demore na pregação, que o povo enjoa e não traz mais. E como eu quero voltar outras vezes, vamos correr aqui. A Bíblia diz: na noite que antecedia o dia em que Pedro ia ser apresentado para morrer, nesta mesma noite o anjo do Senhor se apresentou dentro da prisão, e o resplendor iluminou todo o ambiente. Pedro estava dormindo, o anjo chegou, tocou em Pedro e disse: levanta, Pedro, alguém estava orando por você. Quem não podia vir aqui orou e Deus me mandou. Quem não podia fazer nada orou e Deus está fazendo. Levanta, Pedro. A Bíblia diz que Pedro se levanta e as cadeias caem das suas mãos. Aí o anjo disse: coloque a sandália, Pedro. Pedro com a sandália. O anjo disse: coloque o cinto, Pedro. Pedro coloca o cinto. O anjo disse: coloque a capa, Pedro, se vista, porque você vai viver milagres. Ah, vou dizer mais uma vez. O anjo diz: Pedro, se vista a caráter, porque você vai experimentar milagres. Coloque a melhor roupa, Pedro. Coloque o melhor perfume, Pedro. Penteie esse cabelo, Pedro. Joga um charme na frente do espelho, Pedro. Você vai viver milagres, Pedro. Se vista e me segue, Pedro. Pedro poderia dizer: seu anjo, deixa eu dizer uma coisa para o senhor aqui. Não sei se o senhor percebeu, mas isso aqui é uma cadeia.
Seguir para onde? Se Pedro falasse isso, o anjo dizia: ô Pedro, só me siga. Pedro, seu anjo, é porque isso aqui é uma penitenciária. Tá tudo trancado e não tem a chave. Vamos para onde? Aí o anjo: ô Pedrão, só me siga, bebê. A Bíblia diz que Pedro está seguindo o anjo, e o que tinha de porta fechada ia tratando de se abrir. Sabe qual é o segredo da porta aberta? É só andar atrás daquele que tem a chave de Davi, que quando abre ninguém consegue fechar. Só quem recebe palavra profética essa noite, levante a mão que eu vou liberar uma palavra para o teu coração. Antes que esse ano acabe, Deus vai abrir as portas para você. Só quem pega essa palavra, vou repetir mais uma vez: antes que este ano acabe, a provisão chegará para você. Vai ter porta aberta. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Quem pega? Quem pega? É Deus! Glórias! Ele está aqui seguindo o anjo. Primeira, segunda, chega na porta de ferro. Aí Pedro pensa: quero ver abrir agora. Quero ver abrir agora. É porta de ferro. Porta de ferro. Como é que abre porta de ferro sem chave? Se você fizer pantinho para trás e for com todo o corpo para a porta de ferro, quem se quebra é o seu corpo. Não tem como abrir porta de ferro sem chave. Como é que abre porta de ferro? Meu irmão, você chega no shopping aqui de Mossoró, você pisa o pé e o sensor faz a porta. Aí você diz: que tecnologia atual. Hora atual. Primeira porta com sensor de presença na história. A Bíblia diz: Pedro se aproximou e a porta sozinha. Quero fazer uma pergunta para você aqui. A porta se abriu, sim ou não? Pedro precisou forçar a fechadura? Por que não? Porque quando Jesus está na frente, não vai precisar forçar nada. 3 pessoas entenderam, vai melhorar aqui. Se Jesus está na frente, não vai precisar forçar a fechadura. Deus fala para alguém essa noite: se está forçando muito, é porque não tem Deus na frente. Mas se Deus está na frente, fica tranquilo, não vai precisar forçar. No tempo certo, quem vai abrir a porta para você é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Só quem crê nessa palavra, irmão, levanta a mão para o céu aí, vai, e abre a boca para adorar esse Deus que há. Pedro sai. Ele pensa: agora eu sei. O anjo leva ele para uma rua estreita, desaparece. Até então ele pensava que era uma visão, ele não sabia que era real, porque era algo extraordinário. Tem coisa que Deus faz que é tão grande que você desconfia se é verdade. Prepare-se, porque assim vai acontecer com alguém aqui. Oh, glórias! O que Deus vai fazer vai ser tão extraordinário que você vai desconfiar se é mesmo verdade. Mas é verdade sim, é porque Deus respondeu a sua oração. O anjo leva Pedro para uma rua estreita e desaparece. A Bíblia diz que Pedro cai em si. Pedro cai em si e disse: verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de Herodes e de tudo que os judeus esperavam. Meu irmão, tinha gente esperando amanhecer o dia para ver Pedro morrer. Tinha gente dizendo: de manhã Pedro morre, mas Jesus chegou de madrugada. Olha para alguém do lado e fala assim: o teu Jesus, fala mais alto, o teu Jesus vai chegar primeiro na sua vida.
não vai acontecer o que muita gente espera que aconteça. Alguém olha e diz: já já morre, já já vai cair, já já esse casamento se acaba, já já esse ministério fracassa. Mas eles vão saber que na tua vida tem um Deus que manda no céu, manda na terra, até no inferno da ordem, e Ele vai chegar primeiro. Jesus enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo que os deuses esperavam. Considerando ele isso, a Bíblia diz: foi para a casa de Maria, onde muitos irmãos estavam orando. Estou encerrando. Fechei a Bíblia e quando, segundo estatísticas, quando o pregador fecha a Bíblia, ele só prega por mais 40 minutos. Brincadeira. Pula agora para a casa de Maria. Lá tinha uma igreja orando, e a oração era mais ou menos assim: Senhor, liberta Pedro. Pedro é o nosso apóstolo, aquele que o Senhor colocou para liderar a igreja. Precisamos da orientação, dos ensinos, da visão. Senhor, não podemos ir lá. Herodes prendeu, Herodes é muito forte, mas o Senhor é mais forte que Herodes. Não podemos ir lá, mas o Senhor pode ir lá. A gente não pode trazer Pedro, mas o Senhor consegue fazer o que a gente não pode fazer. Senhor, liberta Pedro. Liberta Pedro. A Bíblia diz que Pedro chega na porta e começa a bater. Ou de casa. E o povo na sala: Senhor, liberta Pedro. Liberta Pedro, liberta Pedro. E Pedro na porta. Ou de casa. Aí o povo diz: Rode, um adolescente que tinha lá, vê lá quem está falando na porta, porque estamos numa corrente de oração, não pode quebrar não aqui. Vá lá, Rode. Aí Rode vai. A Bíblia diz que Rode abre a porta. Quando vê Pedro, tem um susto tão grande que fecha a porta na cara de Pedro. Abriu, fala, meu Deus, pá, fechou. Correu para a sala, gente, e o povo lá: Senhor, liberta Pedro. Liberta Pedro. E Rode: gente, e o povo: Senhor, liberta Pedro. Aí Rode: gente, o que foi, Rode? Estamos orando aqui, menina. Pode parar de orar. A resposta da oração já está batendo na nossa porta. Jesus já fez o milagre. Jesus já respondeu a sua oração. Levanta a mão para o céu aí, vai. Aquilo pelo qual você está orando vai bater na sua porta esses dias. Só quem pega essa palavra fica em pé adorando a esse Deus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Vai. Eu vou deixar você adorar. Abre a boca e adore. Vai. Meu Deus.